Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio outra vez. Hoje eu vou fazer aqui um, um disclaimer um pouco diferente, ok? Baseado aí num gráfico semanal do Bitcoin, né? Ó, que nesse momento está no hype aí da galera, né? E mostrar para vocês aqui como eu já via com antecedência que o mercado era topo, tá? E que o indicador que eu criei, né, que eu uso para pelo menos fazer aí um buy holding, né, a longo prazo, né, eu uso justamente esse indicador para me dar os melhores pontos aí de compra, tá? Lembrando que eu não vendo o Bitcoin, eu não opero Bitcoin como eu opero no intraday, né, como vocês conhecem aí os mercados de Nasdaq, Hang Seng, até mesmo o dólar no Brasil e o mini índice, ok? Às vezes eu opero a prata, às vezes eu ouro, vai depender muito da situação, tá? Mas aqui eu estou falando de alguém que queira investir mais a longo prazo e carregar, né? E que mesmo você sendo um investidor para você ficar encarteirando, né? Só comprando, você tem que entender um pouco dos momentos, dos ciclos do mercado e principalmente saber tecnicamente quando está caro e quando está barato, né? Quando tem demanda e quando a demanda muda de mão, né? E o Bitcoin veio caindo aí há algum tempo, mas aqui no meu gráfico que vocês estão vendo, ele já deu um sinal para mim já muito antes. Inclusive, eu tive essa conversa com um amigo meu que é investidor em cripto e eu apresentei esse indicador para ele. Ele é um indicador visual simples, mas não é um indicador quântico como, claro, grandes players têm, né? Nem se compara, né? Mas, como um trader, você tem que ter capacidade de buscar coisas que te ajudem pelo menos, a ter uma base e não errar perante o mercado, tá? Em momentos que o mercado está sobrevalorizado ou até mesmo o mercado está muito descontado, ok? Vejam bem, quando o mercado está muito otimista, né, eu sempre avisei aqui, quando o mercado está otimista demais e que o mercado vai fazendo topos históricos um em cima do outro, é onde o mercado fica mais perigoso. E eu estou falando de todos os ativos, né? Agora lá no Brasil tem um hype, né, do mini índice, né, uma entrada gringa, mas mesmo assim, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque esse hype uma hora acaba. E toda vez que o mercado vai rompendo o topo histórico e ele fica muito agudo no movimento, esse movimento tende a voltar, tá? Não importa quanto tempo demora, tá? O que eu quero dizer é que às vezes você pensa que está comprando bem, mas você está pagando caro, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou explicar sobre o que aconteceu no Bitcoin e como eu vi o Bitcoin, né? Claro que o indicador no passado ele me deu isso aqui. Eu não vou ser hipócrita, claro que eu não comprei aqui, tá? Porque esse indicador eu criei muito depois do que o movimento se foi, tá? Mas eu vou falar dos últimos movimentos que aconteceu, tá? Aqui do ativo e como que eu vejo o mercado não da forma que todo mundo vê, com indicadores, RCI, divergências, né? Porque para mim isso aí não funciona, tá? Eu já testei tudo isso. Tá? Antes de tudo, eu sou um grafista já de muitos anos e eu tenho base para falar sobre isso, tá? Então eu vou dar uma explicação bem rápida aqui, vou pegar meu point to fix. E isso vai servir para o pessoal que gosta de investir em criptomoedas. Vocês vão ver que sensacional que é isso aqui. Essa aqui é uma explicação que na minha opinião, ela é bastante diferenciada a tudo que vocês veem aí no mercado, tá? A gráfico. Então aqui eu não vou pontuar bandeira, ombro, cabeça, ombro, que todo mundo aqui está vendo falando agora, os pivôs de alta, não, vou mostrar para vocês um comportamento que eu acho essencial do mercado e que faz toda a diferença.
E esse movimento que acontece, ele é baseado, para mim, eu não tenho dúvida disso, em fluxo. Mas não é aquele fluxo quando você vê aquele indicador de volume, porque aquilo lá não te mostra quem realmente está com força no mercado, né? Se é comprado, se é vendido, porque você não consegue separar por camadas, tá? Então, nós vamos chegar lá. Esse indicador que eu tenho aqui, ele, ele é baseado no fluxo, quando o mercado tem picos, ok? Então, ele consegue me dizer realmente se aquele fluxo ele ele está exausto ou ele está com energia para começar a subir, tá? Então, eu vou começar pelo amarelo, tá? O amarelo, vocês veem aqui uma queda do Bitcoin, tá? E, e nós temos este pico aqui, ó, né? Então, o que que significa esse pico que acontece aqui, né, no volume? Significa que quando você tem um pico desse, o mercado entrou em exaustão, tá, da região. Então, provavelmente aqui está tendo bastante oferta de compra, tá? Então, quando isso acontece, você perdeu demanda na venda e está ganhando demanda na compra, tá? Então, aquela velha historinha de oferta e demanda, tá ok? Que isso funciona muito. O mercado aí tem essas quedinhas e continua com os picos muito altos aqui, ó, percebam. Então, o que isso está me dizendo? Que realmente a região está exausta em relação à venda, tá? E perceba quando o mercado cai, o preço sobe, tá? Então, esse indicador ele me mostra basicamente isso. Quando você tem picos, você tem exaustão, tá? Então, todo pico aqui não é compra e não é venda, tá? É exaustão. Então, essa é a diferença de você fazer a leitura de fluxo, tá? E aí nós estamos falando de delta, né, de acumulativo delta no tempo. Eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas quando você parte para um estudo como esse, mais profissional, você vê a diferença entre o que as pessoas fazem e o que o mercado faz, tá? Aí o pico ele diminui, né? Então está mostrando para mim que realmente é uma grande oportunidade de compra em toda essa região, tá? Então existiu realmente a exaustão do fluxo vendedor. Então o mercado está agora ofertando mais compra, ok? Quando nós temos o primeiro pico aqui, isso não significa porque é azul porque está subindo, não. Significa que aqui nesse topo, momentaneamente, teve uma exaustão da parte comprada. O mercado cai, percebam, né, ali. E aí, de repente, o mercado tem outro pico, tá? Ele não realiza muito, ali é no gráfico semanal, apenas um candle, tá? E volta a cair, opa, desculpa, né? Dando aqui uma congestão de candles, né? Mas mostrando, né, que toda vez que cai, sempre tem um candle de alta. E aí tivemos um pico aqui, ó, que teve uma pequena queda com dois candles, né? E aí nós tivemos o pico maior. Aí mostra outra vez a exaustão da região, né? Que essa subida perdeu demanda na parte de cima e ganhou oferta vendida, tá? Então eu vejo dessa forma o mercado e para mim é assim que funciona, tá? Para mim o mercado é todo baseado no fluxo. O fluxo ele é o carro-chefe do mercado, ele avisa antes o que vai acontecer, tá? Perceba que daí o mercado cai aqui, ó, nesses dois candles, né, que foi aqui, ó, e daí tem um novo pico, né? Aí o mercado forma de novo aqui esse topo e cai. Eu estou sendo bastante detalhista para vocês entenderem que realmente isso aqui é uma análise de contexto, tá, pessoal? Não é porque o gráfico está parado. Eu não estou falando aqui também que você tinha que vender ou tinha que comprar. Não é nada disso. Eu estou mostrando o que realmente o mercado faz em relação ao fluxo, tá? E aí o mercado cai, temos um novo pico, onde teve esse topo, e aí tivemos algumas semanas de baixa outra vez e o mercado cai, né? Então, toda vez que tem um pico, o mercado cai. Então, é assim, ó lá. O mercado dá um pico,
topo, mercado cai. E assim vai indo. Até que nós temos esse topo maior, que é essa puxada aqui. Então significa o quê? Que o fluxo comprador entrou aqui embaixo e se exauriu aqui em cima, tá? Dando para mim essa exaustão aqui de topo. Tá? Aqui, ó, nesse caso, muita gente marcou essa bandeira. Tá? O que eu vejo em figuras? Eu vejo, claro, eu vejo mais parte técnica, mas isso não te diz o teu time de entrada, os teus pontos de entrada. Você não tem certeza de que esse movimento vai subir. Né? Então, é apenas uma figura gráfica que tem uma subjetividade. Muitas vezes ela acontece, muitas vezes não. Tá? E, enfim, é muito simplório você olhar o mercado por esse, por esse prisma, né? Você tem que olhar o mercado realmente, o corpo dele, né? A alma, onde que realmente as coisas acontecem, né? Então, voltando à explicação aqui, o mercado outra vez tem uma baixada aqui, ó, que foi, né, esses candles aqui, que ficou praticamente lateral, teve o último pico aqui, e aí o mercado caiu, que foi essa queda aqui, ó, tá? Então, está mostrando realmente que toda vez que nós temos uma puxada nas barras aqui, ó, né, do fluxo, o mercado entra em exaustão. Então, não é porque está azul, porque nós vamos comprar. Então, o mercado tem os seus momentos, né? E, claro, você pode traçar a parte técnica, né? E relacionada a isso aqui, né? Aí o mercado entra aqui, ó, num fundo, né? Praticamente igual aquelas mínimas lá do fluxo, né? Então, significa que aqui, ó, a venda perdeu força, né? Isso aqui provavelmente foi só realização. E o mercado entra em modo compra na parte de baixo e tem um novo pico aqui, onde ele vem até aqui, uma pequena exaustão, uma realização lateral, o mercado cai um pouquinho, e aí temos um pico maior, que é esse topo aqui, o mercado volta a cair, né? E aí nós temos um outro topo aqui, sinalizando exaustão extrema aqui, e o mercado realmente daí ele vem e cai. E aqui ele tenta mais uma puxada e o mercado já me mostra que quando ele entra em modo amarelo, o mercado já entra na parte que o mercado começa a mostrar que a venda ela está presente, porém nós vamos começar a ter os pontos de exaustão da venda. Então percebam que isso ele é sensacional, tá? Ele marca realmente os pontos de exaustão, né? Para saber se realmente você deve comprar ou não. Então, se nós pegarmos aqui agora, traçarmos uma linha aqui, ó, nessa região, né? Que foi toda de exaustão, esses picos maiores, percebam que deixa eu fazer uma limpeza aqui para ficar mais claro, né? Percebam que toda essa região de exaustão aqui, ó, do mercado, foi esse topo e esses topos aqui. Então, o mercado subiu, né, com picos de exaustão na região. Então, significa que nós tivemos uma divergência no preço em relação ao fluxo. Então, significa que toda vez quando ele subia aqui, ele era absorvido. Então, o que faltou aqui depois dessa puxada? Demanda. Então, o mercado saiu daqui de baixo e quando ele chega lá em cima, ele perde energia. E isso, o indicador do fluxo delta, ele me mostra claramente isso, né? Que para você entender, né, que o mercado entra em euforia, nada como um indicador que nem esse aqui, que te mostra realmente os picos, né? Praticamente os picos da euforia, né? Então, o mercado saiu aqui de baixo, e o mercado perdeu força aqui em cima. Então, perdeu demanda, então não ofertou mais para compra e começou a fletar com a venda. Então, veja que eu tenho duas coisas no gráfico, um gráfico limpo que me mostra parâmetros bem diferentes do que as pessoas olham por aí. Tá? Então, eu vejo que é um modo mais profissional de ver o mercado, tá? E que faz toda a diferença na hora de você tomar uma decisão. Agora, quando o mercado começa a cair, começa a ter os picos aqui amarelo, eu quero começar a pensar em compra. Né? Quando eu vou começar a pensar em compra? Quando ver os picos aumentarem, né? Que eu acredito que isso vai acontecer ainda,
tá? E quando isso aqui começar a cair, e aí começa a dar vários pontos de compra, tá ok? Então, quando você tem o volume separado por camadas, né, que nesse caso seria o fluxo real, né, você consegue interpretar com mais propriedade o movimento do mercado, tá? Quando eu cheguei nisso, foi o quê? Foi um trader que buscou algo diferente dentro do mercado, porque eu acredito que os grandes players, eles têm com certeza algoritmos que fazem esse cálculo para eles, né? Quânticos, e eles têm, claro, essa leitura numérica, né? No meu caso, ele é o mais visual, mas porém funciona, é mais simplesinho, porém ele te dá realmente os pontos aí de inflexão do mercado, né? E é isso, pessoal. Então, mostrando um gráfico normal para vocês, tá? Eu, olhando pelo um prazo mais macro, é assim que eu faço a leitura de algum ativo que eu quero comprar. Por exemplo, se eu quiser comprar ação, vou colocar esse mesmo indicador e vou buscar o melhor momento para comprar uma ação. Tá? Então, tudo feito no gráfico semanal, tá? Ele é sensacional e a interpretação, né, ela é bem diferente do que todo mundo imagina, né? Quando o pessoal vê o volume subindo, o pessoal acha que é compra, né? Quando na verdade o volume ele não te mostra se é compra ou se é venda, porque você não consegue separar as camadas, né? Porque você só vê o volume né, acontecendo, mas você não consegue separar quem está comprando e quem está vendendo, se está tendo demanda ou não, né? Então, aqui nesse caso, eu consegui chegar nesse indicador, né, baseado em alguns dados que eu tenho. Então, eu criei isso para realmente eu saber aonde o mercado tem a exaustão. Essas bolinhas que vocês estão vendo também me mostram que em relação à volatilidade do ativo, ele me dá a exaustão. Isso aqui tem um desvio padrão também, tá? Então, ele é sensacional. Aí você pergunta, mas por que não nasceu a bolinha aqui em cima? Porque muitas vezes o mercado ele foi um pouco mais lento, ele não teve velocidade. Aqui ele teve um pouco mais de velocidade, tá? Então, aqui mostrou que o mercado foi mais agudo. Aqui foi mais tranquilo, tá? Enfim, basicamente é isso, pessoal. E agora eu só vou complementar, né, que para você fazer parte de um investidor de buy and holding, você também tem que ser um operador do mercado, né? Porque tem muita gente que fala, eu não opero o mercado, não quero saber, não quero olhar. Cara, mas é importante você olhar, porque o que aconteceu aqui, ó, pegou muita gente desprevenida. Então, às vezes é o custo de oportunidade, né? Você deixou o dinheiro lá para cima e perceba que o mercado aqui ele caiu desde o topo até aqui, a mínima, né, que teve 50%, né? E para subir, quanto que ele tem que fazer agora? Né? 100% do movimento, praticamente, tá? Então veja o quão difícil é agora para você esperar o preço chegar aqui outra vez. Então, vai chegar um dia? Pode chegar, a gente não tem certeza, mas pode chegar, mas o custo de oportunidade do tempo foi perdido, né? Então, agora que é o momento realmente de você estar começando a criar posições, você agora não tem dinheiro líquido, né? Para você poder tomar risco outra vez, tá ok? Bom, agora eu vou colocar aqui, voltando ali, né, para... Deixa eu achar meu gráfico aqui, ó. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui é só uma análise macro, um gráfico normal, não é operacional como esse aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, né, que eu faço, que todo mundo já sabe, já conhece. Quem está no meu perfil, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que ele está com um erro, o mercado está parado, deixa eu colocar aqui, ok, aí, vamos lá, trazer aqui para vocês outra vez, agora sim. Esse aqui é o NASA aqui, ó, é só para complementar aqui o meu linha de raciocínio. Então, qual que é a minha linha de raciocínio por trás de todo o mercado? Tudo que eu faço aqui, ó, ele é baseado no fluxo, tá? Então, uma explicação bem rápida aqui, ó. E aqui eu tenho o fluxo acumulativo no tempo delta, tá? Que me mostra em histograma, então ele me dá o momento que o mercado está, se eu devo ficar comprado ou não. Aqui no gráfico eu tenho um gráfico atemporal, tá?
onde o tempo não importa, me importa se o mercado ele vai estar em modo compra ou modo venda, então isso aqui ajuda a minha tomada de decisão, né, porque ele está mostrando que o fluxo ele é mais comprador. Essa linha também ele é baseado no fluxo exponencial, onde eu tenho um desvio padrão de um range, tanto um para cima, um para baixo, com um eixo central. Então ele me dá características de mercados mais comprados, mais vendidos, né? Eu já tenho vídeo falando disso no canal. O gráfico ele só tem duas cores, né? Não importa se ele sobe, ele vai continuar com a cor até que ele mude, porque eu não quero pagar, eu não quero achar fundo, eu quero comprar realmente na certeza. A outra vantagem que eu tenho é que eu consigo limpar boa parte do ruído. Então, a minha forma de ver o mercado realmente ele é baseado em fluxo e volatilidade e para mim esse é o comportamento do mercado, né? O mercado vai te mostrar zonas de liquidez, né? Por exemplo, essas zonas de liquidez aqui, ó, o mercado mostra para você aquilo que o pessoal do SMC, do Smart Money vê, eu consigo ver aqui ó, muito mais claro, tá entendendo? Eu não preciso ficar esperando um padrão de candles para o mercado veio aqui, não sei o que, depois quando eu chegar aqui eu pego e compro. Não, aqui ele me mostra se o mercado realmente está comprado ou está vendido e ponto final. Eu não preciso ficar fazendo análise quase, tá? Eu só preciso marcar as regiões, né? Onde você tem aqui, ó, quando você vê um bloco do lado do outro, é um sinal de região líquida. É uma região onde o pessoal vai ficar fazendo troca de lote, tá? Então percebam que tudo aqui no meu trade system é baseado em fluxo e volatilidade. Beleza, pessoal? Então o vídeo é isso. Eu espero que vocês gostem e é isso aí. Até a próxima.